política, economia, educação, saúde, cultura, cidadania. Ponto de interrogação. Imagens de cidades vazias e hospitais em colapso no Equador circulam pelas redes digitais do mundo nas últimas semanas. A pandemia do novo coronavírus atinge especialmente Guayaquil, na província de Guayas, onde há mais de 1.300 infectados, segundo dados oficiais até 1º de abril. Para compreender o combate à pandemia na região, a agência Rádio Web conversa com o pesquisador e jornalista equatoriano Andrés Lasso. Morador da capital Quito, ele conta que o país não está preparado para lutar contra o vírus e que o governo de Lenin Moreno e a prefeitura de Guayaquil tiveram ações políticas equivocadas no início da pandemia. No sentido de não proteger a população, né? De não insistir nas ações de confinamento. Né? Guayaquil é uma cidade, tem uns 5 milhões de habitantes e tem cifras que países com maior extensão e com maior população deveriam ter e não tem. Tem uma prefeita, Cíntia Viteri, que não é preparada e incluso fechou o aeroporto de Guayaquil para que não ingressem aviões internacionais para que eles recolham a seus cidadãos, sobretudo cidadãos europeus. O problema também da costa equatoriana de Guayaquil é que tem uma população comerciante que lamentavelmente não tem uma educação forte, então existe um grau de analfabetismo, de ignorância também alto, né? Guayaquil também enfrenta um verdadeiro caos funerário, onde os corpos dos cidadãos aguardam em casa e outros são colocados nas ruas. Por que a situação chegou a este extremo, Andrés? Nem a prefeita, nem as autoridades da prefeitura de Guayaquil, ou do governo de Guayaquil, o presidente Lenin Moreno, o ministro de Saúde, Juan Carlos Ceballos, tiveram a ideia de fazer um hospital maior no Coliseu ou no estádio municipal da cidade de Guayaquil, um hospital emergente, tipo campanha, tipo um hospital de guerra, porque não é que confundir que esta doença não é uma guerra, é uma catástrofe natural, mas aí poderia ingressar a gente que tem menos recursos, a gente pobre, a classe média baixa economicamente, e não teria esses problemas que a gente está enxergando pela TV, que é um absurdo, né? Que os corpos estão nas ruas da cidade de Guayaquil. Lamentavelmente, é uma cena do século XIX. A população como está fazendo o isolamento? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Qual a tua perspectiva? Cresce o número de infectados? De cada guayaquilenho, eu acho que tem proporção de três guayaquilenhos, eu acho que um tem o vírus, né? Então, o que vai acontecer, sobretudo em Guayaquil, não sei no Equador, porque as demais províncias estão sendo disciplinadas com o confinamento, então tem um número menor de contagiados. Mas a província de Pichincha, né? É chamada Pichincha, em português é outra coisa, Pichincha, né? Mas Pichincha é pelo monte, né? Pela montanha, Pichincha. A província de Pichincha tem, que aí fica a capital Quito, onde eu moro, tem 200. Eu acho que o fim de semana a gente chega, ou seja, a cidade de Quito e sua província chega a uns 500. Aqui você tem um pouco mais de disciplina. Mas o Guayaquil, eu acho que vai mais mortos, mais contagiados, porque eles têm que criar mais clínicas ou hospitais emergentes para poder combater, né, a doença. Inclusive profissionais da saúde, né, enfermeiros, enfermeiras, médicos, doutoras estão morrendo. Você me contava que os empresários e banqueiros, empresas de turismo e seguradoras da região da Serra, região da Cordilheira dos Andes, que eles estão criando um fundo para ajudar os mais necessitados do país. As questões políticas, aí como os protestos dos povos originários em outubro passado, vêm interferindo no combate ao vírus? As medidas tardias são reflexos dessas crises?
O problema do Equador é que os prefeitos, as prefeituras, os governos das províncias não têm um trabalho conjunto com o governo nacional. Então, aí existe uma falta de comunicação, uma falta de união e uma divisão na qual, se o governo pede, por exemplo, uma ação de ficar às 2 da tarde em casa até as 5 da manhã do outro dia, tem províncias que não acatam aquelas ordens e então pode acontecer novos brotes desta doença, né? Nesse sentido. O problema que tem o governo de Lenín Moreno é a credibilidade. Não é creível. Depois da situação política no outubro no Equador, tem brigado com o movimento indígena, importante movimento político aqui no Equador, e com alguns movimentos e províncias, né, do Equador. Então, aquela grieta que aconteceu no outubro, estamos vendo o resultado de que ninguém acredita no governo. Andres, você já morou aqui em Porto Alegre, também em Buenos Aires, na Argentina. O que eles têm feito, né, os argentinos? O que eles fazem de diferente no combate à pandemia, à organização? Você acha melhor? Abrir somente um mercado maior de abastecimento de alimentos. Hoje é tal, quinta-feira, a sexta-feira abre outro local. Então as pessoas não vão se acumulando. Mas há crítica, mais de profissionais da saúde. A situação dos hospitais públicos na Argentina é bem parecida aos hospitais do Brasil. Tem muitos estudantes ou muitos profissionais estrangeiros que têm saído ou têm emigrado para seu país. Então, o complicado na Argentina, no Buenos Aires agora, é que os médicos que trabalhavam em hospitais públicos, que a maioria deles eram estrangeiros, emigraram a seus países. Então, não tem muito profissional da saúde para estar preparado se a doença incrementar, né? O brote incrementar nesse sentido. E por falar do Brasil, país que você também morou, como é que você vê a pandemia por aqui? O que os amigos dizem? Ou como você vê as medidas do governo de Jair Bolsonaro? Utiliza símbolos pátrios para enaltecer um brasileiro que nunca existiu, né? Porque o brasileiro, seu sangue é uma mistura da maioria dos povos, ou maioria de culturas do mundo. Indiretamente, a negligência, as ações do presidente Bolsonaro, é que ele sabe que este vírus, lamentavelmente, vai acabar com os mais pobres, né? Esse imaginário dos meus amigos brasileiros e amigas brasileiras dentro da academia, de um genocídio indireto, é bem razoável, né? Porque sempre, nestas pragas maiores, os que mais sofrem são a gente pobre, né? E a gente pobre, lamentavelmente, historicamente, no Brasil, são as populações afro, né? E dói meu coração, porque eu gosto muito do Brasil, e eu levo meu coração, e também, bom, só enxergando o agir do presidente Bolsonaro, ele vai se aproveitar da pandemia. Os diferentes governos na América Latina, na sua visão, como deveriam proceder e agir nesse momento para um combate efetivo e eficaz ao novo coronavírus? Não esperar que os hospitais não tenham os instrumentos, não tenham insumos, esperar que não estejam lotados, senão tem que investir agora em saúde. Os governos da região têm que investir em os médicos, em saúde, e tem que construir hospitais para que não fique a situação como está acontecendo na Espanha, na Itália, aconteceu na China e agora nos Estados Unidos. Eu acho que a região vai evitar ser o epicentro da pandemia se todos os governos dão prioridade agora à saúde e construem hospitais emergentes e clínicas emergentes dentro dos bairros ou das regiões para que não aconteça o que está acontecendo com a cidade de Guayaquil, onde a gente está morrendo dentro das casas como em séculos passados. Você ouviu o pesquisador e jornalista equatoriano Andrés Lasso sobre o colapso enfrentado pelo Equador no combate ao coronavírus. Agência Rádio Web, com informações do Equador, Raquel Carneiro.